eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática de número 38, Relações métricas do triângulo retângulo, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações e a régua. Vou dar um tempinho para vocês separarem esse material. Na aula anterior, o que vimos? Estabelecemos condições necessárias e suficientes para estabelecer a semelhança de triângulos. Mas que relações necessárias e suficientes são essas? A gente já viu as aplicações dos casos de semelhança de triângulos. Então, quando eu tenho esses casos, lado correspondente proporcional, ângulo entre os lados correspondentes proporcionais, que é o caso lado, ângulo, lado. E quando nós temos dois ângulos congruentes, ângulo e ângulo, em triângulos semelhantes, e quando nós temos lados correspondentes proporcionais, os três, lado, lado, lado. Então, assim, esses três casos de semelhanças são suficientes e necessários para estabelecer o caso de semelhança de triângulos. Anotem lá, a data de hoje, aula número 38, Relações métricas do triângulo retângulo. Objetivos da aula de hoje: identificar elementos do triângulo retângulo, estabelecer relações métricas no triângulo retângulo e utilizar o teorema de Pitágoras na resolução e elaboração de problemas. O triângulo é uma figura geométrica formada por três lados. Eu trouxe aqui para vocês 4 exemplos de triângulo, para vocês lembrarem um pouquinho das classificações, do que estabelece, o que é um triângulo. Aqui eu trouxe o triângulo equilátero, né? O equilátero é uma classificação do triângulo em relação aos lados. Aqui, um triângulo isósceles, que também é uma das classificações em relação aos lados. E aqui, o triângulo escaleno, que também é em relação aos lados. O que são as características em relação aos lados? O equilátero, ele tem 3 lados de tamanhos iguais. O isósceles, ele tem 2 lados de tamanhos iguais. E o escaleno tem 3 lados de tamanhos diferentes. Então, esses 3 seriam exemplos de triângulos dentro da classificação em relação aos lados. Classificação dos triângulos. Mas eu trouxe mais um aqui. Esse triângulo, ele é tanto triângulo isósceles quanto é retângulo. Esse daqui é tanto triângulo escaleno como ele é retângulo. Então, esses dois aqui, eles entram, além da classificação dos lados, ó, isósceles, escaleno, eles entram na classificação, todo triângulo, na verdade, mas aqui esses dois específicos, entram na classificação em relação ao ângulo. Eles são triângulos retângulos, porque um dos ângulos deles é 90 graus. Então, nós temos 2 triângulos retângulos, nós temos 2 triângulos isósceles, um triângulo escaleno e um triângulo equilátero. Ao rotacionar os triângulos, o que é que acontece? As características se mantêm. Eu vejo muita essa coisa assim, não, mas ele não está na posição certa. Não tem posição certa. É você que vai observar em relação ou à classificação dos lados ou em relação à classificação dos ângulos. Então, aqui, ó, rotacionei o primeiro, ele se manteve as características dele, ele continua um triângulo equilátero
com 3 lados iguais e, consequentemente, 3 ângulos iguais. Aqui, o isósceles permaneceu a mesma coisa, ele continua com 2 lados iguais, portanto, 2 ângulos iguais. Tanto o retângulo escaleno quanto o retângulo isósceles também se mantiveram, mesmo fazendo a rotação. Pense rápido. Qual tipo de triângulo que nunca pode ser classificado como retângulo? Será escaleno, isósceles ou equilátero? Vou dar um tempinho para vocês. O que nós temos? Eu trouxe para vocês no início da aula essas duas imagens. Aqui eu trouxe um triângulo escaleno e falei para vocês que ele também era em relação a ângulo classificado como triângulo retângulo. Esse daqui, um triângulo isósceles, na classificação em relação a lados, mas também em relação aos ângulos, ele é classificado como triângulo retângulo. Então, a única opção que eu não trouxe como triângulo retângulo foi o triângulo equilátero. Características do triângulo retângulo em relação aos ângulos. O que nós temos? Vocês viram aqui que eu fiz 3 marcações? E vejam que elas são todas diferentes. E por quê? Porque eu tenho um triângulo escaleno. O triângulo escaleno tem 3 lados e tamanhos iguais. Então, eu também tenho 3 ângulos e tamanhos diferentes. Esse em específico, ele também é um triângulo retângulo. Então, eu fiz a demarcação do ângulo de 90 graus com a representação de um quadrado. O ângulo menor, eu fiz uma curvatura, né? O segundo menor, eu fiz 2 curvaturas, identificando que eu tenho 3 ângulos de medidas diferentes, isso de forma gráfica. Então, o que a gente levanta daí? Um triângulo tem no máximo um ângulo reto, consequência do teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo. Lembra? A soma dos ângulos internos dá 180. Se eu tiver um ângulo maior de 90, eu não tenho como construir um triângulo com 3 linhas. O triângulo tem que ter 3 retas, não fecha. A soma de todos os ângulos do triângulo retângulo é 180 graus. O triângulo retângulo também tem um ângulo reto, devidamente identificado, e 2 ângulos agudos, menores que 90, para dar essa soma de 180 graus. Características do triângulo retângulo em relação aos lados, aos elementos lineares. Eu identifiquei aqui os lados com letras diferentes. Por que letras diferentes? Porque ele é um triângulo escaleno, então ele tem medidas de tamanhos das medidas dos lados diferentes. Então, eu identifiquei esse lado maior com a letra A, o lado, consequentemente, o segundo maior B, eu estou fazendo em ordem decrescente, e em terceiro, o C, o menor de todos. Eu poderia fazer uma identificação diferente? A, B, C? Poderia, mas eu prefiro eu e, vamos dizer assim, um geral, quando a gente vai fazer a anotação geral, acaba tendo uma certa ordem. Então, as primeiras letras a gente acostuma usar para as medidas maiores, tá? As primeiras letras que a gente utiliza na sequência alfabética. Então, o lado oposto do ângulo de 90 graus, lado oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. E esse é o maior dos 3 lados. Então, este lado, o nome dele, a identificação no triângulo retângulo é hipotenusa. Os demais lados são denominados de catetos. São esses dois aqui, este lado e esse lado. Observe que esses 2 lados, eles formam um ângulo reto de um triângulo retângulo. Então, os catetos, quando você tiver dificuldade de identificar, eles unidos, entre eles eu tenho o ângulo de 90 graus. E oposto ao ângulo de 90 graus eu tenho hipotenusa. Mas eu não consigo identificar essa coisa do oposto, o ângulo oposto, o lado em relação ao ângulo.
Então, identifique que a hipotenusa é o maior ângulo desse triângulo, maior lado desse triângulo retângulo. Proposta 1. É possível estabelecer alguma relação entre os valores da hipotenusa e dos catetos do triângulo retângulo? Partindo da condição de existência de triângulo, nós temos que o 5, esse lado 5, é menor que 4 mais 3. Nós temos que o lado que mede 4 também é menor que a soma dos dois outros lados. Nós temos que 3 também é menor que a soma dos outros dois lados. O que nós temos aqui? Nós temos que uma medida dos lados é sempre menor que a soma dos outros dois lados. Assim, nós também temos, por consequência, que um lado é sempre maior que a diferença dos outros dois lados. Então, saindo daqui, a partir do que a gente já estudou, sobre triângulo, é possível estabelecer uma igualdade entre os valores apresentados do triângulo abaixo? Essa é a minha questão. Será que é possível uma igualdade igual a essa? 5 ser igual a 4 mais 3? Ué, mas você não disse anteriormente que ela era menor? Então tá, eu estou dizendo que um deles, aqui eu tenho 5, ele é menor que 4 mais 3, porque 4 mais 3 é 7. Mas a minha pergunta aqui, nessa questão que eu estou levantando, é o seguinte: é possível estabelecer uma igualdade? Dizer que 5 é igual a 4 mais 3? Eu fiz um questionamento desse anteriormente na aula em relação à razão das áreas. Então, lá, para acontecer isso, a gente acabou operando, fazendo uma operação. Então, nós temos 6 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Então, vamos utilizar essas operações fundamentais para tentar chegar nessa igualdade. Se é que ela existe, né? Então, eu vou usar a operação da potenciação. Então, eu vou colocar lá, no primeiro membro, 5a ao quadrado. Mas será que 5 ao quadrado é igual a 4 mais 3? Mas quanto que dá 5 ao quadrado? 5 ao quadrado não é 25? Então, será que a gente tem algum jeito de fazer alguma operação do lado esquerdo, do lado direito da igualdade, no segundo membro da igualdade, tal que ela fique igual a 25? Pensem, a gente tem 6 operações fundamentais. Então, existe essa possibilidade? Pense rápido. Qual é a relação geométrica entre 25 e 5? Vou dar um tempinho para vocês. Vocês imaginaram que relação que nós temos em relação ao 25 e ao 5? Olha, eu trouxe para vocês essa imagem aqui. Se vocês observarem, dentro dela eu tenho 25 unidades de área. Então, o que significa o 25 em relação ao 5? 25 é a área correspondente ao quadrado que mede 5. Jogo rápido. Há alguma forma de estabelecer uma relação de igualdade entre os valores fornecidos por meio das áreas? A partir do que a gente já viu até o momento, eu vou dar um tempinho para vocês. Meu questionamento. Lembra que eu acabei de colocar, mas da onde você tirou o 25? 25 é a relação da área do quadrado que mede 5. Então, eu trouxe aqui para vocês. Será que a gente consegue estabelecer essa área desse quadrado que mede 5 em relação ao lado direito da igualdade? E se eu trabalhar com áreas também?
Então, trabalhando com área, considerando meu quadrado que mede 4, eu vou ter a área de quanto? Eu trouxe aqui para vocês 4 linhas de 4. Quanto que dá 4 linhas de 4? 16? Aí o 3. O quadrado com medida 3. E a área dele vai ser 3 linhas de 3. 3 linhas de 3 eu vou ter 9. Então, percebam aqui, eu trouxe a questão de área. Então, a gente operou, a gente tinha... O meu questionamento era, teria como fazer uma igualdade 5 igual a 4 mais 3? Então, a gente operou isso. Que operação eu utilizei? Potência. Então, levantei a hipótese, 5 ao quadrado, que me dá 25. Não tivemos a igualdade, porque 25 não é igual a 4 mais 3. Mas e se eu fizer a mesma coisa do lado direito, que foi esse o caso? Operei, fiz a potenciação, 4 ao quadrado, que me dá 16, e 3 ao quadrado, que me dá 9. E aí, que valores a gente obteve? Do lado esquerdo da igualdade, eu obtive 25. Do lado direito da igualdade, eu obtive 16 mais 9. E quanto é 16 mais 9? Tá? É 25. Então, aqui eu posso dizer que eles são iguais. Se eles são iguais, eu posso representar também o 16 em forma de potência. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que me dá 25. Então, eu posso dizer, sim, que 25 é igual... Perdão, vamos retomar a escrita. 5 ao quadrado, a partir do lado, é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, eu trouxe o que a gente acabou de verificar de forma registrada aqui a partir do triângulo retângulo. Da onde eu tinha tirado essas medidas 5, 4 e 3? Do triângulo retângulo. Então, minha hipotenusa é 5, então hipotenusa ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, mas o que era o 4? Cateto. O que é o cateto? São os lados do triângulo que formam um ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Daqui a gente tem a forma geral. Lembra que eu falei assim, por que você identificou a maior com letra A e foi em ordem decrescente e foi para B e para C? Para ter essa organização na hora que a gente vai representar isso na forma geral. Essa igualdade só vale para esses números? Não. Ela vale para vários valores. Esses valores, percebam que sempre são em 3, porque o triângulo ele tem 3 lados. Então, eu preciso de 3 valores. 3 valores. São 3 valores quaisquer? Não, são 3 valores que verificam essa igualdade. Então, que valores são esses? Onde a minha hipotenusa, que é o A ao quadrado, é igual a B ao quadrado, que é o cateto, mais C ao quadrado, que é o cateto. Então, como eu posso ler isso? Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, essa relação, ela é verdadeira. Então, podemos afirmar que todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa, neste caso o meu está representado por A, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, que estão representados, nesse caso, por B e C. Então, esse é a representação do teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos construir essa relação entre os quadrados da hipotenusa e dos catetos existente no teorema de Pitágoras. Eu trouxe para vocês alguns materiais para construir essa relação. Então, eu trouxe um triângulo retângulo, tá? Eu tenho a minha hipotenusa, tenho meus catetos, que formam um ângulo de 90 graus. Então, tá. Eu trouxe nas medidas que vocês têm na tela. Mas como? Eu usei essa unidade medida aqui, ó. Usei essa unidade medida. Se vocês verem, observarem, eu tenho 3. Eu necessitei 3 unidades medidas dessa para construir. Então, eu tenho a unidade de medida 3. Aqui, já aproveitando esse que eu utilizei ali para medir, observem que aqui eu tenho 4 unidades de medida. Então, cateto que mede 4. E aqui
eu usei 5 unidades de medida. Então, eu tenho a minha hipotenusa, que é oposta ao ângulo de 90 graus, que mede 5. Para construir essa relação, lembra que a gente partiu de uma operação, que é a potência, a gente introduziu, a gente tinha lá, meu questionamento, 5 é igual a 3 mais 3? 5 é igual a 3 mais 4? Então, a gente precisou operar para chegar nessa igualdade. Então, nós fizemos potenciação. Então, fazendo 5 ao quadrado, que é a área do quadrado, que mede 5, nós temos isso daqui, certo? Então, como que isso é igual à medida desse e desse? Então, eu vou desmontar essa figura aqui para vocês. Então, tirando essa parte daqui, olha, eu tô tirando uma parte de dentro desse 25. Aqui eu tenho 16. Ah, mas sobrou ali. Aquelas partes que sobraram, são essas aqui, eu vou juntar de tal forma e verificar se dá o restante que falta aqui. Quer dizer, vai verificar se dá o quadrado com medida 9. Então, pegando uma parte aqui. Já foram 3. Outra parte. Mais 3. Vamos ver se dá o quadrado de 9. Aqui, outro trechinho. Quase. E falta só esse, ó. Não tem mais nada. Tirei todos. Então, nós temos, usando essa unidade de medida, nós observamos, através dos materiais, que a área do quadrado que mede 5 é igual à área do quadrado que mede 4, mais a área do quadrado que mede 3. Com esses materiais que eu trouxe para vocês, a gente demonstrou o teorema de Pitágoras, partindo desse triângulo retângulo escaleno com unidades utilizando unidades de área. Vamos construir a relação entre os quadrados da hipotenusa e dos catetos existentes no teorema de Pitágoras usando o tangram. Nesse caso, eu trouxe para vocês um triângulo retângulo isósceles. Eu trouxe aqui os catetos que medem 19 centímetros. Então, notem que aqui na hipotenusa, que é oposta ao meu ângulo de 90 graus, eu trouxe um jogo de tangram. Aquele tangram que é vendido, encontrado em qualquer lugar, né? Montei aqui no lado da hipotenusa. O meu desafio é o seguinte: desmanchar aqui de tal forma que eu consiga construir um quadrado aqui, mais outro quadrado, utilizando somente as peças do tangram. Então, vamos lá. Vou pegar essas duas, que essas duas aqui já me dão um quadrado, me facilita. Então, já consegui um quadrado. Agora, o desafio é pegar essas peças restantes aqui e montar um quadrado onde o lado corresponda a 19, deste outro lado. Nesse caso, 19, porque o meu jogo de tangram que eu comprei aqui, que nós estamos utilizando, ele mede 19 de lado. Então, vamos lá. Desafio aceito. Será que eu vou conseguir? Tá ganhando forma. Fica aqui. E aí? Então, nós conseguimos, com aquelas peças que estavam na minha hipotenusa, formando o quadrado, a área que é correspondente àquele quadrado, eu consegui, com ele, formar os quadrados correspondentes aos meus catetos. Então, eu posso dizer que aquela área é igual à soma dessas duas áreas. Por meio das peças de tangram, então, nós conseguimos essa relação do teorema de Pitágoras, né? Onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado.
Neste caso, para utilizar o Tangram, eu tive que partir do triângulo retângulo isósceles. Proposta 2. Use a relação de Pitágoras e determine o valor da diagonal desse quadrado. Eu vou dar um tempinho para vocês. A partir do que a gente construiu, vocês conseguiram? Conseguiram identificar quem é a minha hipotenusa e quem são meus catetos? Então lá, minha hipotenusa é a diagonal desse quadrado. Meus catetos são os lados 3 centímetros e 3 centímetros. Nesse caso, eu tenho um triângulo retângulo isósceles. Ah, mas não era um quadrado? O que você está falando do triângulo? Quando a gente divide o quadrado, aqui ó, quando a gente pega um quadrado e divide ele, o que eu obtenho? 2 triângulos iguais. Neste caso, 2 triângulos isósceles. Então, é por esse motivo que eu estou utilizando o teorema de Pitágoras. Então, lá, a hipotenusa está representada, nesse caso, por A, na equação geral. Os catetos estão representados por B e C na equação geral. Então, nós temos o quê? Que a hipotenusa, a relação é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, quem é a minha hipotenusa? É a minha diagonal. Então, eu vou substituir D ao quadrado igual. Os catetos não são 3 e 3, porque são triângulos isósceles. Então, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Daqui nós temos que 3 ao quadrado é 9. 9 mais 9 é 18. E raiz de 18 não é exata, né? Então, o que nós temos que fazer? Eu fui dando um spoiler aqui antes da hora. Raiz de 18 não é exata, porque ele é um número irracional. Então, nós temos lá que temos raiz de 16, que é 4, temos raiz de 25, que é 5. Então, eu sei que está entre o número inteiro 4 e 5. Está neste intervalo, entre 4 e 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar o número 18. Fatorando o número 18. O que é fatorar? É verificar os fatores que o produto resulta em 18. Neste caso, 18 é um número par. 18 dividido por 2, eu tenho 9. 9 dividido por 3, eu tenho 3. 3 dividido por 3, eu tenho 1. Para você descobrir os fatores que correspondem resulta nesse número 18, você tem que ir dividindo, tá? Até chegar no meu número 1. O que nós temos aqui? Nós temos 1 fator 2, 2 fatores 3. Então, eu vou colocar esse 2 fatores 3 em forma de potência. 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 2 fatores 3, que multiplica o 2. Então, eles multiplicados resultam em 18, por isso que você coloca a multiplicação. Então, agora, simplificando, quanto é raiz de 3 ao quadrado? Eu posso simplificar o índice com o expoente, ou eu poderia colocar em forma de 9, mas quanto que é 9? Raiz de 9? Raiz de 9 é 3. Então, ou simplificando, que é o caso que eu escolhi aqui, colocando em forma de potência, eu tenho 3. Mas 3, por que ele está fora do radical? É porque eu resolvi a raiz de 3 ao quadrado.
Quando eu resolvo a raiz de 3 ao quadrado, eu resolvi. Eu não tenho mais o radical, eu só tenho o número 3. A operação continua sendo multiplicação. Então, eu tenho 3 que multiplica a raiz de 2. Então, nós temos que a nossa diagonal mede 3 raiz de 2. Lembrando de aulas anteriores que eu trouxe essa informação para vocês, que toda diagonal do quadrado é múltipla de raiz de 2. Mas quanto múltiplo de raiz de 2? Meu lado. Então, eu tenho 3 vezes raiz de 2. Então, quando se trata de encontrar o valor da diagonal de um quadrado, aplicamos o teorema de Pitágoras para encontrar a medida. Vamos para a forma geral. Eu trouxe agora aqui um quadrado onde eu não identifiquei quanto medem meus lados nem a diagonal. Utilizando o teorema de Pitágoras, eu tenho hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ó, catetos, hipotenusa. Eu tenho quantas parcelas de L ao quadrado? Eu tenho 2 parcelas de L ao quadrado. Então, somando uma parcela com outra parcela, eu tenho 2L ao quadrado. Eu quero isolar D. Eu não quero D ao quadrado, eu quero a medida da diagonal, para deixar nesse formato aqui. A intenção é fazer um paralelo daqui para cá. Então, fazendo esse paralelo, passa para o segundo membro em forma de raiz. Por quê? Porque a radiciação é o inverso da potência. Então, eu vou ter raiz e o meu radicando, né, será 2L ao quadrado. Então, aqui eu tenho raiz de 2L ao quadrado. Tirando a raiz disso, ó, eu tenho L ao quadrado e raiz. O índice é igual, 2 e 2. Então, tirando, eu vou ficar com L. L que multiplica. E quem ficou dentro do meu radical? Ficou o 2. Então, o que nós obtivemos? Que a diagonal de um quadrado é sempre a medida do lado que multiplica raiz de 2. Isso significa que a medida da diagonal de um quadrado é sempre igual ao produto da medida de um lado por raiz de 2. Curiosidade. Voltando àquele triângulo inicial que eu trouxe, onde a hipotenusa corresponde a 5 e meus catetos 3 e 4. Pelo fato de ser uma sequência de 3 números inteiros que satisfazem o teorema de Pitágoras, esse trio de números 3, 4 e 5, eles são conhecidos como ternos. Eles são os ternos mais conhecidos. Mas o que é essa palavra terno? Esse terno vem de trio, ó. 1, 2, 3. Então, ele é conhecido como os ternos pitagóricos, mas ele também é conhecido como números pitagóricos. Há outros termos de números, há outros termos de números inteiros positivos pitagóricos. Nesse caso, eu trouxe para vocês um termo que corresponde a minha hipotenusa 13 e meus catetos 12, e nesse caso eu não identifiquei o terceiro. Vamos usar o teorema de Pitágoras, onde a relação eu tenho hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, devidamente identificados os catetos, então eu sei, não precisa ser nessa ordem, poderia ser 12 aqui, ou x aqui e 12 aqui, contanto que você some de um dos lados do membro da igualdade os catetos, e do outro seja a hipotenusa. Então, eu tenho hipotenusa ao quadrado, 13 ao quadrado, igual 12 ao quadrado, mais x ao quadrado. Daqui nós temos 169 igual 144 mais x ao quadrado. Fazendo a diferença, isolando x, para descobrir quanto que mede este cateto, nós temos 169 menos 144, com a operação inversa. Chegamos à diferença de 25. Tirando a raiz de 25, nós temos 5. Poxa, professora, mas lá na equação do segundo grau, em outras situações, você tirava uma raiz positiva e uma raiz negativa. Por que aqui você só taca positivo? Porque neste contexto, eu não tenho como usar a medida
x igual a 5 negativo. Não tem um segmento de reta que mede 5x negativo. Então, neste caso, eu já fui para o 5 direto. Como a unidade medida é centímetros, nós temos aqui um dos termos, que corresponde a 13, 12 e 5. Esse é um terno pitagórico, ou também conhecido como números pitagóricos. Epa, voltei demais. Vamos à próxima. Então, são pequenas as chances de se obter um terno que funcione, verificando 3 números ao acaso. O que é ao acaso? Por acaso. Pega lá 3 números, verifica-se na equação no teorema de Pitágoras, se verifica essa igualdade, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, o que acontece? Eu vou trazer para vocês, trago aqui para vocês a seguinte informação. Só nos 12 primeiros naturais positivos, 1 ao 12, há centenas de maneiras de escolher termos. Eu posso escolher 1, 2, 3, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 5, 7, infinitos, tá? Infinitos não, porque até o 1 e o 12, como é finito, o número de possibilidades é muito grande, porém é finito. Mas somente dessas centenas de maneiras de fazer essas combinações, nós temos 2 termos somente que se verifica no teorema de Pitágoras. São os termos que a gente já verificou usando o tangram, usando a unidade medida diária, 3, 4 e 5. E o outro termo, neste caso, é 6, 8 e 10. Percebam o seguinte, que esse 6, 8 e 10 é exatamente o múltiplo de 3, 4 e 5. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Ah, poxa, então existem outros? Existe. É que eu trouxe somente essas para levantar que ao acaso é muito complicado você encontrar 3 termos que satisfaçam essa relação. Então, do 1 ao 12, eu tenho esses 2. Então, toda vez que você tiver múltiplos de 3, 4 e 5, o que é múltiplo? Imagina 30, 40, 50. São múltiplos de 3, 4, 5. Então, você tem um terno pitagórico. Se fosse 15, 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 5, 25. Então, eu tenho 15, 20 e 25. Então, eles vão ser ternos pitagóricos também. Fica mais fácil de você observar isso. Então, verificando dos 6, 8 e 10, dentro desta relação, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nós já tínhamos feito essa relação aqui. Então, agora eu substituí minha hipotenusa. Mas, poxa, não está o triângulo. Quem que você sabe que é a hipotenusa? Lembra que lá nas condições, no início da aula, foi dito que a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo? Então, de 6, 8 e 10, quem é o maior? 10. Então, os outros são os catetos. 10 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Daqui nós temos a seguinte relação, que 25 é igual a 16 mais 9, que é verdadeira, que a gente já tinha verificado. E nessa outra, com esse outro termo, nós temos que 100 é igual a 64 mais 36, que é verdadeira essa relação. Proposta 3. Para sair do ponto que o pedestre se encontra no momento e acessar a mercearia, há 2 caminhos. O caminho direto ou o caminho que passa pela faixa de pedestres. Qual é a distância que o pedestre deve percorrer para ir até a mercearia de maneira segura? Vai um tempinho para vocês.
Vamos lá para a nossa resolução. Então, eu representei aqui a minha mercearia, o meu pedestre, e nós temos o quê? A distância mais curta é essa, representada pelo triângulo retângulo, onde eu tenho a hipotenusa, porém ela não é segura. Por isso que existe a faixa do pedestre. Então, nós temos o quê? Para descobrir a distância que ele tem que percorrer de maneira segura, ele tem que andar a distância da faixa do pedestre mais essa distância, que corresponde ao outro cateto do triângulo retângulo. Então, já que a gente identificou que nessa imagem nós temos uma relação de triângulo retângulo, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras. Substituindo minha hipotenusa e meus catetos, eu tenho 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado, mais a distância que eu preciso para descobrir, para ter a distância total, c ao quadrado. Poderia ser outra letra, x, y, a? Poderia, mas nesse caso eu aproveitei a forma geral do teorema de Pitágoras. Daqui nós temos que 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado é 36, e isolando c ao quadrado, nós temos que fazer a diferença de 100 por 36. Eu fiz a diferença para o lado esquerdo para manter a minha incógnita positiva. Dessa relação, eu posso concluir que o meu c ao quadrado é 64, mas eu não quero a medida de c ao quadrado, eu quero a medida de c. Então, eu vou usar a operação inversa. Então, a potência, operação inversa, raiz. Então, eu tenho que calcular a raiz de 64. Neste caso, a minha raiz de 64 é 8. Quer dizer, nesse caso não, raiz de 64 é sempre 8. Então, esta distância, nesta situação, que é 8. Então, retomando a proposta, a gente precisa da medida da distância segura. Nós temos o quê? O 8 que a gente tem, da distância que ele tem que percorrer do ponto que ele saiu até o início da faixa de pedestre, mais a distância da faixa de pedestre, que corresponde a 14 metros. Vamos para o nosso quiz. Dos ternos que aparecem indicados abaixo, qual terno é pitagórico? E aí? Nós temos 9, 10 e 11. 7, 10 e 11. Eu já posso tirar essas duas. Por quê? Eu trouxe aquela informação que até entre os números positivos do 1 ao 12, eu só tenho 2 ternos pitagóricos. Eu tenho 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Então, eu não vou ter esse caso. Então, já tirando esse, me sobra quanto? 11, 60 e 61. Ah, poxa, mas eu não tenho certeza se isso se verifica. Então, vamos colocar nesta relação do teorema de Pitágoras. Substituindo, eu sim obtenho 3.600, que mais 121 é igual a 3.721, que é verdadeiro. O que vimos hoje? Identificamos elementos do triângulo retângulo, observamos uma das relações métricas do triângulo retângulo e aplicamos o teorema de Pitágoras na resolução de problemas envolvendo triângulos. Até a próxima aula.